Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Meu nome é Wanda, sou professora residente do Centro Budista Kadampa Maitreya, em Belo Horizonte. E hoje a reflexão que eu trago para vocês é sobre as falhas da raiva, né? A raiva é um sentimento muito doloroso, é um tipo de emoção negativa que surge na nossa mente e imediatamente destrói a nossa paz interior. Então é muito importante nós contemplarmos as inúmeras falhas da raiva e os benefícios de ser pacientes, né? Então, porque eu escolhi de todos esses estados mentais negativos, né, como apego, ciúmes, orgulho, inveja, a raiva? Porque a raiva é um dos estados mentais, né, que mais frequentemente surge na nossa mente. Às vezes é difícil a gente dormir um dia sequer, né, sem que a raiva surja na nossa mente. Desde uma pequena experiência de raiva ao longo do dia ou até mesmo uma grande explosão de raiva. Então isso mostra como a raiva, né, surge com mais frequência na nossa mente. E por que isso acontece? Né? Porque nós temos familiaridade com esse estado mental. Não é porque nós somos raivosos. Né? Nós gostamos de pensar assim, não, é porque, né, eu sou de família de sangue, meu sangue é italiano e eu não levo desaforo para casa, eu sou assim, né? Então nós definimos, mas na verdade é só um estado mental temporário, não é? É um estado mental temporário. Isso não pode ser o nosso verdadeiro eu. Mesmo que a gente queira sustentar, né, um estado muito negativo de raiva na nossa mente, tem um momento que essa raiva cede. Mesmo que a gente queira ficar sentindo raiva o dia inteiro, tem um momento que a raiva cede. Então isso mostra que ela é um estado mental e não nós mesmos, né? E imputar eu, né, a um estado mental temporário é causa de muito sofrimento. Ainda mais quando esse estado mental é negativo, como o sentimento da raiva. Então, o que Buda nos alerta é que de todos os estados mentais negativos, a raiva é o mais prejudicial. E se nós pararmos para pensar, faz todo sentido, né? A raiva, ela nos prejudica durante e depois. Ela nos causa problemas durante, no momento que você está sentindo a raiva e depois que passa aquele momento de raiva, né? Então, durante a raiva, durante o momento que nós estamos com raiva, né, nós sentimos dor mental. Você já viu a aparência de uma pessoa quando está com raiva? É horrível, né? Ela fica vermelha, essas veias aqui estufam, a pessoa, parecemos até um demônio de cara vermelha, né? Até uma criança que é tão agradável, né? A hora que ela fica com raiva, você tem vontade de sair correndo de perto de uma pessoa raivosa, não é? Então, a raiva, ela causa muitos prejuízos para nós. No momento que nós estamos sentindo a raiva, porque ela nos faz sofrer, é uma dor mental, né? E depois, quando nós temos que lidar com as consequências, né, das ações que nós fizemos motivados pela raiva. Então, normalmente a raiva ela funciona como um alucinógeno. Todas as delusões funcionam dessa maneira, nos privando, né, de ver as coisas como elas são, né? Então, por exemplo, no caso da raiva, todos os objetos, né, animados ou inanimados, pessoas, carros, celulares, o tempo, né, eles têm benefícios, né, e claro, também tem alguns efeitos negativos. Todas as pessoas são assim, têm qualidades e têm defeitos ou falhas, né? Quando nós estamos com raiva, nós focamos unicamente nas falhas do objeto, né? Então eu vou ler a definição porque está tão clara nesse livro Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, do venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Então aqui na página 21, ele dá a definição do que é a raiva. Uma das coisas mais especiais que eu encontrei no budismo Kadampa é a definição desses estados mentais. Porque para nós encontrarmos, identificarmos,
Para nós sabermos se nós estamos com raiva ou não, com apego ou não, nós precisamos saber o que são esses estados mentais e aprender a identificá-los na nossa mente. Esse é o primeiro passo. Então ele dá a definição do que é a raiva, do ponto de vista budista. O que é a raiva? A raiva é uma mente deludida, que enfoca um objeto animado ou inanimado, julga que ele não tem atrativos, exagera suas más qualidades e deseja prejudicá-lo. Por exemplo, no momento em que estamos com raiva do nosso parceiro, ele nos aparece como detestável ou desagradável. Então, exageramos suas más qualidades, atendo-nos somente aos aspectos que nos irritam, ignorando suas boas qualidades e bondade, até construirmos a imagem de alguém intrinsecamente cheio de falhas. E não paramos por aí. A seguir, desejamos prejudicá-lo de alguma maneira, provavelmente criticando ou depreciando. Por se basear no exagero, a raiva é uma mente irrealista. A pessoa ou coisa intrinsecamente cheia de falhas, que é focalizada pela raiva, não existe de fato. Eu adoro esse parágrafo. Sempre que eu me esqueço disso, eu venho aqui e me lembro. Eu venho aqui e me lembro. Eu lembro para mim mesma, Wanda, é isso. É assim que nós estudamos no budismo. Nós contemplamos muitas e muitas vezes, né? Então, é justamente isso. É cheque, né? Vê se faz sentido. Quando nós estamos com raiva, né? Então, eu vou dar um indício, né, de como que a raiva surge na nossa mente. Quando os nossos desejos não são satisfeitos, né? E na maioria das vezes os nossos desejos não são satisfeitos, por quê? Porque eles são infindáveis, eles não têm fim, né? Então, não é realista pensar que todos os nossos desejos serão satisfeitos. Mas quando isso acontece, né, nós não lidamos com o desejo como só um desejo, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Não, nós achamos que é o nosso desejo e que a única condição para que ele seja satisfeito é que eu o queira, né? Mas o nosso desejo é só mais um dos inúmeros, né? Das inúmeras condições que precisam se reunir para o nosso desejo ser satisfeito. Por não entendermos isso, então a nossa vontade, é apenas um dos itens de tantos outros que precisam se reunir para que o nosso desejo seja satisfeito. Por não entender isso, quando os nossos desejos não são satisfeitos, nós reagimos sentindo infelicidade. Então essa mente infeliz, essa mente de infelicidade, se nós sustentarmos e alimentarmos essa infelicidade na nossa mente, facilmente ela se transforma numa mente de raiva, né? Então esse é um ponto muito importante para nós identificarmos isso. Um outro ponto é a atenção imprópria. Todas as delusões, que são esses estados mentais ou aflições negativos ou aflições mentais, como nós chamamos no budismo, né? Eles surgem de atenção imprópria. Então, tanto o apego quanto a raiva, por exemplo, surge de atenção imprópria. Então, a raiva foca numa determinada falha que ela acredita que o objeto tem. Os objetos têm muitas características, não é? Mas a raiva, ela foca apenas em num ponto que ela acredita que é negativo. Ela exagera essa falha, né? Então é muito comum, né, quando a gente vai falar mal de uma pessoa, que a gente está com raiva dela, a gente fala, você viu aí meu chefe, ou sei lá, né, meu cunhado, sei lá quem, não sei o quê, aí chegou falando daquele jeito, sabe? Nós mudamos até a voz, né, para poder contar algo que uma pessoa disse, mas ninguém conversa desse jeito, né? Então, para ver como que a raiva, ela nos priva de todo o nosso bom senso, né? Então, é muito importante perceber na hora que a nossa mente está indo, focando muito na falha de um objeto, tentar mudar a sua mente imediatamente. Ou você desvia a sua atenção, ou você fixa a sua atenção numa qualidade que esse objeto tem. Ah, tá bom, eu não gosto dele, mas os filhos dele gostam dele. Então, ele tem qualidades. Eu sempre falo isso nas aulas para os meus alunos, né? Às vezes você fala, não, mas essa pessoa não tem qualidade. Ah, sei lá, mas o cabelo dele é bonito.
É verdade, às vezes você vai para um aspecto físico da pessoa, né, que é inquestionável. E aí, pronto, tirou o foco, né, da falha que você acredita que essa pessoa tem. Então, isso eu estou falando de uma maneira muito geral, mas nesse livro, né, Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, o Venerável Geshe-la dá 3 métodos para que a gente possa gradualmente desenvolver o oponente da raiva, que é a paciência. Às vezes a gente acha que é impossível, né? A gente brinca que tem até o mantra da paciência, né? Mas não é assim, tá bom? Nós podemos efetivamente, né, aplicar um método, é um método científico, para que a gente possa gradualmente reduzir, controlar e eliminar a raiva da nossa mente, definitivamente, né? Então, o Buda fala que existem 3 situações que nós devemos ser pacientes. Então, aqui na página 37, ele fala assim: há 3 tipos de situação nas quais devemos aprender a ser pacientes. Quando estamos passando por sofrimentos, necessidades ou decepções. Segundo, quando estamos praticando o Dharma. E terceiro, quando somos criticados ou prejudicados pelos outros. A elas correspondem 3 tipos de paciência: a paciência de voluntariamente aceitar o sofrimento, a paciência de pensar definitivamente sobre o Dharma e a paciência de não retaliar. Essas 3 paciências não se manifestam facilmente e, à primeira vista, talvez nos pareçam estranhas. Contudo, depois de compreendê-las claramente e colocá-las em prática com sinceridade, conseguiremos nos livrar da raiva, uma das nossas mais obsessivas delusões, e sentiremos grande paz e alegria. Portanto, vale a pena persistir nessas práticas, ainda que inicialmente elas nos pareçam um pouco esquisitas e até artificiais. Então fiquem atentos, porque em breve nós teremos um curso, né? Como se libertar da raiva, onde nós vamos então aprofundar um pouco mais nesses 3 tipos de situação, dando bastante exemplos, né? Que tem aqui já nesse livro, e outros do nosso cotidiano, e aprofundar um pouco mais nesses 3 métodos para desenvolver paciência. Tudo bem? Nesses tempos tão desafiadores para nós, nunca foi tão importante desenvolver essa mente de paciência. A paciência é uma mente de proteção, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Então, fiquem atentos às aulas das quartas-feiras, do programa geral e dos sábados, e aos cursos também. E toda a nossa atividade consultando a nossa programação, ok? Foi um prazer reencontrá-los. Até a próxima!